bom tempinho. Bom dia a todos que estão conosco aí. Hoje é dia 8 de abril. Nós estamos esperando o pessoal chegar para começar mais um café. Bom dia. Oi, Delma. Olinda, Kátia, Val, Ana. Bom dia a todos. Ei, Martinha chegou. Deixa eu adicioná-la. Bom Bom dia. tempo. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Quer se apresentar para as pessoas que não te Posso? conhecem? Então, bom dia novamente. Eu sou a Marta, sou tarefeira da Suave Caminho. E a Dorinha hoje me chamou, né, para a gente compartilhar esse café da manhã com o Evangelho. Estou muito Exato. feliz por isso. A Marta que teve ontem fazendo a nossa palestra online lá no Instagram da Suave Caminho, num Uhum. novo caminho que a gente está trilhando, né? Que tão É, diferente para todos nós. verdade. Ok. Bom, com a Martinha hoje, a gente vai falar, vai continuar o capítulo 4, do item 12 até o 17, né? Finalizando, então, Uhum. a parte intitulada Ressurreição e Reencarnação desse capítulo, que tem como título principal Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, finalmente eu soube que a Marta tem esse evangelho igual o meu. Olha, é a primeira vez, vai fazer um mês já que eu comecei e ninguém tinha esse mesmo livro. Mas se você que está acompanhando tem outro livro, do Evangelho, uma outra edição, uma outra tradução, você vai sentir uma outra diferença na ordem das palavras, mas é bem tranquilo de acompanhar. Uhum. Não é isso? É isso mesmo. Ah, e a Val disse que o dela também. É verdade, a Val já tinha dito que É, também. Eu esqueci. Verdade. Ok. Então, Marta vai ficar com a prece final, né, meu amor? fico. Tá, certo. Então, vamos fazer a prece inicial para a gente começar o estudo. Querido Deus, nosso Pai de amor, bondade, justiça perfeita, acolha os nossos corações, o nosso propósito, a nossa boa vontade, Pai. Levanta-nos nos dias de fadiga, permita-nos o recomeço a cada dia, como nos tem feito, nos tem proporcionado. Ajuda-nos a ver a tua beleza nos dias de sol e nos dias de chuva, nos dias em que tudo dá certo e naqueles dias em que somos convidados a exercitar a paciência, a tolerância, a resignação e a humildade. Ajuda-nos a perceber que não estamos sozinhos, que acima de nós, ao nosso lado, ao nosso entorno, estão amigos incansáveis, que estão conosco pela luz que já fazemos brilhar. Não se detém em nossas sombras, graças a Deus. Ajuda-nos ser, Senhor, sua centelha a brilhar e a levar conosco os irmãos da caminhada. Que a nossa prece se dirija a todas as famílias amedrontadas com toda essa situação que vivemos mundialmente, naqueles lares em que, além do temor ao vírus,
ao temor material da fome, onde já, porventura, antes disso tudo, já devia haver conflitos, problemas, que a nossa energia, aparentemente tão pequena aos nossos sentidos, mas que unida se faz tão grande, levada pelos benfeitores do astral, possam alcançar cada uma dessas casas e daqueles irmãos que não têm uma casa para se abrigar. Que o amor de Deus envolva a todas as suas criaturas, Senhor, renovando-nos as esperanças em dias melhores. E que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Eu sempre começo achando assim, não, eu vou fazer uma prece bem sucinta para não tomar o tempo do estudo. Mas aí você vai falando, vai falando, vai falando. Quando você vê, ocupou um tempo. Mas é bom que aí deu tempo do pessoal ir chegando. Chegar, Vamos lá. Quer começar então, Martinha? Posso começar. Vamos lá. Então a gente começa a ler do 12, né? Isso. Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? No item 12 a gente inicia. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. É um texto de Isaías, né? Capítulo 26, versículo 19. E aí o comentário, né? Para a gente começar a falar sobre, ele diz assim, esta passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Se a gente retorna aí na história, né, se falando do profeta Isaías, né, ainda antes da passagem de Jesus aqui conosco, realmente já existia essa ideia, né? No fundo, a ideia estava plantada no coração de todos. Mas talvez as palavras ainda não pudessem ser colocadas, né, da forma como Jesus veio trazer depois. Então aqui, eu acho que de forma muito carinhosa, vai se construindo a ideia da reencarnação, de que a alma é eterna, né, de que somos eternos. Exatamente. E que ele, para a gente pensar, né, que já nega desde aí essa ideia das penas eternas, né? De que se você foi assim ou se você foi assado, você está condenado para sempre ao fogo do inferno, vamos dizer assim. Exato. Porque ele diz claramente até, né? De forma carinhosa, mas também bem clara. Sim. Que assim a morte foi dada, viverão de novo. Terão uma nova oportunidade, né? Sim. Quer continuar? Pode seguir. Pode seguir. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Aqui a gente vai numa sequência de traduções, né? É uma passagem de Jó, né? No capítulo 14, versículos 10 e 14. E aqui a gente vai numa sequência de traduções. Numa segunda opção, para a gente ir comparando, ele vai, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira,
Depois, onde ele está? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que sobrevenha alguma mutação? E a gente tem uma terceira tradução que diz o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei de novo. Essa é a versão da igreja grega, né? Isso já há muito tempo o homem tinha a curiosidade, a dúvida, né, de saber o que acontecia após o desencarne, né? Então, acho que vem se construindo esse pensamento, né? Jó já questionava tudo isso para realmente entender o que acontecia depois. Realmente, eu acho que é muito infantil ainda, né? A gente achar que toda essa obra um dia simplesmente termina, né? E que não tem mais o que se fazer, se prender só ao material. Né? O Exato. materialismo, ele não... Ele é algo como se a gente pudesse dizer assim que a gente não sabe explicar, mas não desce, né? A gente tem Não, intuitivamente, desde os tempos mais primórdios, a gente sim, tem essa intuição de que há algo melhor, né? é. E quando a gente começou a estudar o Evangelho lá atrás, a gente viu que isso vem de muito tempo, que não é algo do Espiritismo. O Espiritismo veio para deixar isso mais explicado, para poder dizer como que é que acontece, né? Mas Uhum. não veio com uma novidade de que existe a Não, reencarnação, de que o espírito persiste, não é nenhuma novidade. não, com certeza. E muitas vezes as pessoas se admiram, né? Ah, como pode? Como se pensava assim naquela época? Mas era o que tinha construído, né? Realmente não dava para chegar falando tudo que tinha que falar. Mas, e aqui você entende também, raciocinando agora, eu percebo o quanto Deus é misericordioso de ter nos dado essa escola. Porque ele não deu as respostas prontas, né? Ele deixa se construir aqui um pensamento, né? Um raciocínio de que o que é feito de nós após o desencarne material, né? Após a gente deixar a Terra. É Então, praticamente a didática de Pestalozzi, né? exatamente, Da construção do pensamento. a construção do pensamento. Isso é muita misericórdia, né? Muito amor. Com certeza. É porque é assim que se aprende mesmo, né? Nada Exato. impõe é realmente aprendido, porque o ensino, ele parte do pressuposto que se você não internalizar aquilo, não digerir aquilo e aquilo não fizer sentido para você, você não vai seguir com ele adiante, né? Essa Não, sabedoria não vai fazer a modificação das suas atitudes. Porque você ter o conhecimento e não fazer nada com ele, não adianta muito. Então, para que isso sim, internalize em você, precisa ser uma construção, de fato. é verdade. Vou seguir a leitura, então. Tá bom. O princípio, item 15. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso nessas três versões, essas versões que você leu agora. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia, né? Porque isso foi muito antes. Uhum. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Abre aspas aí, né? Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Fecha aspas. Isto é, voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei, né? Parei. Ele não estava se referindo apenas à continuidade do espírito, né, da alma. Ele estava Uhum, dizendo uhum. que, além da continuidade desse espírito, ele retornaria à matéria, claramente, Sim, né? sim. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação, que você leu agora há pouco ali nas traduções. Uhum. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Seguimos. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se de preferência a uma nova existência. Aspas.
Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. Aspas de novo. Jó parece colocar-se, após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar, que é onde a gente sabe que é a erraticidade, né? Agora, com os conhecimentos que o Espiritismo nos trouxe, a gente sabe que esse intervalo entre as reencarnações a gente chama de erraticidade. Sim. E é isso, né? E aí é engraçado ele dizer que nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação. Ele está dizendo, né, que ele encara essas dificuldades pelas quais ele passa com humildade e resignação, porque ele sabe que isso é transitório. E sendo transitório, isso vai, numa outra oportunidade, ele vai voltar a viver de novo, né? E é um ensinamento para a gente. Que a gente olhe também para todas as dificuldades que a gente passa com esse olhar, né? Quando a gente aplica, entende, internaliza, que a gente às vezes acha que faz, mas não faz, a gente dá um outro peso para os nossos problemas. É verdade. E uma coisa que eu aprendi com a própria vivência, né? E para mim fez muito bem, foi parar de questionar o porquê de estar passando por alguma coisa. Eu, por muito tempo, me questionava. Isso te deixa um pouco frustrado porque você não vai achando a resposta, né? A coisa parece que não tem fim. Então, quando eu resolvi encarar as dificuldades e saber que amanhã seria um dia melhor, né? E parar de questionar e só pedir que eu não ficasse sozinha, que eu fosse auxiliada, a coisa fluiu muito melhor. Então, claro que é um exercício, né, de desprendimento, inclusive, mas vale a pena fazer porque Jó é um grande exemplo para isso. Em momento nenhum ele também reclamou do que acontecia, embora tivesse todo esse direito, que a gente é humano, né? A gente pode se questionar. Na verdade, ele aqui está olhando para frente, né? E a gente tem muita essa mania de achar assim, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Devo ter colocado chiclete na mesa lá da Santa Ceia. E a gente só olha para trás, porque a gente olha para essa existência e acha que até aqui a gente foi muito bonzinho para merecer isso tudo, né? Sim, isso aí. Né? E ele não, ele já convida esse olhar para o futuro, como quem diz assim, dependendo de como eu me comportar hoje, amanhã eu vou ser mais feliz. Em vez de ficar buscando no passado as respostas para os problemas que a gente vive hoje, mas por que eu estou passando por isso? Não é possível. A gente tem que parar e pensar o que eu quero para mim amanhã, porque eu vou voltar, né? Eu ainda tenho o que vir lá aqui, ainda tenho que evoluir, então muito provavelmente não vai ser minha última encarnação. O que eu quero para amanhã? Né? Projetar para frente, porque o que passou já não adianta. Não adianta a gente querer saber o que a gente fez. É verdade. Tem que olhar realmente para frente e saber que o sol está ali, né? Eu digo sempre que um dia, justamente, as crianças aqui dizem, o Nandinho principalmente fala, hoje não tem sol. Eu falei, meu filho, se não tivesse sol, estava tudo escuro. O sol está sempre com a gente. Então eu tenho muito essa expressão com eles, o sol amanhã vai nascer de novo e é um novo recomeço, é você aproveitar sempre as oportunidades. Acordou, abriu o olhinho, viu que está no mesmo ambiente, agradece e segue, né? A oportunidade está aí. É verdade. Muito bem. Pode seguir, minha amiga. Então a gente vai para o 16, né? Isso. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Um dia suas palavras constituirão autoridade quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas. A questão da ressurreição e da reencarnação, ela ainda é atual, né? A gente ainda tem esse debate, essas dúvidas. As religiões vão se separando dessa forma, né? As que acreditam na ressurreição. Nós somos os reencarnacionistas, já estamos sempre acreditando na reencarnação, somos separados, assim.
Mas é física, né? É biológica, são as leis. Eu gosto muito quando Jesus diz que ele não veio mudar a lei, ele veio cumpri-las, né? Então, acho que se todo mundo se agarrasse nesse propósito, né, nessa fala dele, essa dúvida não existiria mais, né? Porque é só uma questão de conceito. Hoje eu consigo entender dessa forma. A questão Na da verdade, reencarnação. não deve ser muito fácil, né, Marta? Você deixar de Não, lado as é, ideias preconcebidas, principalmente quando mexe com o seu orgulho, né? Eu não sim. sei da veracidade disso, eu não sou historiadora, não tenho esse conhecimento, mas escuta-se falar que a palavra foi modificada nos textos bíblicos, né? Porque havia uma rainha, acredito, acho que era uma rainha, que não aceitava a ideia de que ela poderia vir numa outra vida, reencarnar numa situação de um plebeu, de um servo, Uhum. que jamais ela ia baixar a guarda para que que era subalterno dela ali naquela encarnação viesse como alguém mais poderoso na próxima. Tem um amigo falando aqui sobre isso. Ah lá. Aí, que É. sintonia, tá vendo? Diz se você escreva tirar essa palavra, não serei amaldiçoada em voltar Amaldiçoada, como escravo. Pois é, escrava. como se a remoção de uma palavra num texto fosse impedir que as leis de Deus se operassem, né? E que os papéis se invertessem na reencarnação. Eu peço até desculpa que às vezes a gente está tão empolgado aqui falando Falando que que não eu vê, não né? consigo, eu não consigo acompanhar. Mas obrigada aí pela contribuição, né? E aí, quando ele fala isso exatamente, né? Que quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas, ou seja, sem a gente deixando de lado o nosso orgulho e abrindo realmente Uhum. para poder raciocinar em cima disso e ver que tem sentido, que tem lógica, né? É. Eu particularmente, esse conceito, ele, para mim, foi muito fácil, desde a infância. Pelo contrário, enquanto eu, por opção, escolhi ser católica, até ter encontrado o espiritismo, né? Mas nunca engoli. Eu achava muito fantasioso tudo que nos era apresentado, com muito respeito. Mas eu achava que faltava algo mais, não poderia só terminar daquela forma. Mas também concordo quando você diz que é difícil, né? Para mim não foi. Talvez o plano já fosse esse, né? Para mim não foi. Mas realmente é difícil você conseguir acreditar e mudar todo o seu pensamento, né? Porque eu lembro que quando eu comecei os estudos na casa, o EG, eu falei uma vez para a Gleice assim, quando eu me formei em contabilidade na juventude, e eu tive que entender que crédito e débito era uma coisa totalmente diferente do que a gente acha que é hoje. Isso era muito difícil entrar na minha mente, né? De achar que débito era positivo e crédito era negativo, porque hoje, normalmente, a gente acha ao contrário. Então, o Espiritismo faz isso. Ele faz você pegar todos esses conceitos que você traz lá de trás, né? E invertê-los e colocá-los numa posição que, falando de novo, se você olhar com o olhar da ciência, é a posição correta, mas no teu interior você não foi acostumado a isso. Né? Você Isso. foi ensinado de forma diferente. E aí, quando a gente volta ali onde a rainha realmente não deve ser mentira, nem deve ser história, isso aí com certeza tem um fundo de verdade, onde ela pede que, né, seja retirada essa palavra, com certeza isso acontecia, porque de certa forma toda a Bíblia, todo o Evangelho foi sendo manipulado para o bem daqueles que estavam no poder na época, né? E isso aí foi sendo levado até hoje. Mas assim, como Jesus Mais disse, né? fácil. Pode falar. A verdade chegará no momento certo, né? E a gente hoje tem esse privilégio de ter realmente Era essa mais verdade fácil compartilhada. mudar um texto do que mudar a si próprio, né? Do que É assumir verdade. que a mudança Exatamente. do seu comportamento ia implicar no que você viesse a ser na próxima encarnação. Mas tem muita gente que nega a ciência, inclusive. É. Não adianta. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é no final das perguntas sobre a lei do progresso. Eu sou Uhum. péssima para dizer assim, olha, na pergunta Né? tal do Exato. livro dos O HD não tá bom para isso. Então, mas eu sei que ali, se eu não me engano, é no final da Lei do Progresso.
Kardec questiona por que não chega logo uma aparição para todo mundo e já bota os pingos nos is e já fala, Uhum. porque aí não tem quem não acredite. Porque mesmo vendo, Vão não, duvidar. vão negar, entendeu? E é como a ciência, né? As pessoas têm dificuldade de mudar os seus comportamentos, as suas crenças, mesmo com a ciência. Mesmo a ciência provando uma coisa, as pessoas teimam e fazem outra, né? Tá aí É. com a medicina, Uhum. com o próprio planeta, com todo respeito a todas as teorias, mas assim, a Sim, gente já viu a imagem de satélite, que a Terra é redonda e tudo mais. E as pessoas arrumam argumentos para ter outras crenças, brigando com a ciência. Aí fica exato. complicado, né? Como é que a gente quer convencer os outros? É, É e tudo isso. ontem, após o nosso bate-papo aí da palestra, né? Depois eu liguei nas notícias, eu estava na cozinha, eu só escutei assim rapidamente e retornei. Uma coisa que eu tenho buscado aqui em casa é mostrar o lado positivo de tudo isso que a gente está passando. Porque ficar falando que está acontecendo isso, está morrendo assim. Então, isso a gente já sabe, toda hora passa. Então, a gente procura falar um pouco aqui do lado positivo. E ontem, muito rapidamente, eu escutei sobre algum documento em que a igreja igreja e cientistas assinavam, juntos falavam desse documento. Acho que até sobre precauções que têm que ser tomadas e tudo mais. Aí eu vim da cozinha para a sala e eu falei assim, olha só que isso aí tem que ser guardado, né? A ciência e a igreja assinando o mesmo documento. Brigaram a vida inteira, né? E hoje se encontram unidas. Então, é isso, é a verdade que a gente vem estudando, né? De que não existe, de novo também, com todo respeito, mas não existe uma religião, né? Existe um encontro de ideias e foi bem o que já foi falado. O espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Em algum momento a gente vai se encontrar. Kardec também sempre disse que se a ciência provasse ao contrário, ficasse com ela. E os exemplos é de que a ciência se encontra direitinho com todos esses pensamentos. Então eu falei para ontem eu estava comentando aqui em casa, fato histórico no meu pensamento, né, da igreja e Aham, a ciência se encontrarem e concordarem com, né, formas de hoje vir a melhorar o que a gente vem passando. Então isso é muito importante, é um lado bom do que está acontecendo. com Olha que certeza, encontro. com certeza. Pode seguir aí, amiga. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Então, é legal que aqui se mostra, né? Sempre a filosofia junto, para que houvesse observação, né? Nenhum fato era simplesmente falado e não estudado e observado para ter sua comprovação, né? Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, a bem dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Se ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra e por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Isso é fantástico, né? Isso realmente é um mecanismo natural e é muito importante a gente saber nesse momento realmente de onde a gente vem, para onde a gente vai. Isso, para mim, em especial, foi um dos maiores consolos. Para mim foi um dos Sim, maiores consolos que a doutrina pôde me apresentar. Eu não cheguei nela pela dor, mas me preparo, né, para as dores, para saber passar com resignação, mas ter ideia de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu sou, por que, que eu estou aqui, realmente me fez aceitar toda essa passagem. Então, eu acho que é um ato de amor, né, que Deus tem por nós quando nos proporciona a reencarnação. Imagina se ele fala, olha, Marta, você não reencarna mais. Isso sim é castigo, né? Eu preciso, re... eu preciso retornar, eu preciso evoluir, me corrigir, né? exatamente. Na verdade, é inconcebível a justiça divina, né? Sem a lei da reencarnação. É É verdade. Não inconcebível. tem justiça. Sim.
Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe restituirá o verdadeiro sentido. Então, realmente é magnífico, né? Não tem como entender o Evangelho sem a gente conseguir aceitar que a reencarnação existe. E no nosso meio mesmo acontece muito, né? De ainda existirem pessoas que duvidam da reencarnação, de terem dúvidas. Né? Eu já pude presenciar essas dúvidas de, será que isso mesmo acontece? As obras de André Luiz, né? Uma colega já compartilhou que ela acha fantasioso demais. E eu falei assim, nossa, mas eu acho super tudo a ver com o que a gente aprende. Se me contasse que era diferente. É o Então, tempo do entendimento. Quanto mais entendimento. tempo, principalmente nessa presente existência, né? Quanto mais tempo você foi ensinado algo contrário, não é muito dificilmente da noite para o dia você já aceita novas ideias, né? É verdade. Vai sendo construído. Eu não sei que idade tinha essa sua colega, mas Ela é da se foi. ciência, hein? É profissional da ciência. Mas é isso aí. É fantástico, né? Falar dessa lei de reencarnação, ela realmente bota tudo no seu devido lugar, né? Sim, Nos perfeito. É ensina isso sobre mesmo. as relações que a gente tem em família, que é o que a gente vai falar a partir de amanhã. Nos Uhum. ensina sobre a nossa responsabilidade, sobre tudo. É magnífico, né? Um dos pilares da doutrina espírita. E na minha concepção, por estar diretamente ligado à justiça de Deus, é o que me consola mais. Uhum. É verdade mesmo. Eu acho que é a oportunidade, né, da gente procurar ser melhor. Né, a Sim, oportunidade daquela melhoria contínua, da gente estar buscando a correção diária, porque a gente sabe que não termina aqui, né? A coisa continua e não adianta você achar que pode deixar alguma pendência, que a gente sabe que vai deixar, né? Que coisas ficarão para resolver, mas ter a certeza de que eu vou continuar e não me assustar com o que me espera lá do outro lado, porque é exatamente o que eu sou aqui agora, né? justamente. E Então, o nosso estado de paz, de consciência, vai depender justamente do que a gente tem feito aqui. exatamente. O reconhecimento de ser protagonista da sua própria história. Né? Não tem ninguém te comandando. É o momento que Deus te deixa livre para você, né? Ele te guia, ele te dá todos os passos, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, meu filho, faz o que você achar melhor, né? Só aceita causas, né? E a ação e Consequência. reação, as consequências de tudo que você faz. Aí é a gente se responsabilizar pelo que a gente realmente planta. Exatamente. Muito bom. Como passou rápido, gente. Foi mesmo. Amanhã a gente vai seguir falando sobre como a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a ideia da existência única os desfaria, né? Muitas vezes. Uhum. Quem vai estar comigo amanhã é o Saraiva Júnior. Ele já esteve lá na SESC algumas vezes, não sei se todo mundo conhece. É ele que vai estar aqui amanhã com a gente, conversando um pouquinho. Cara, muito bacana, né? Saraiva, adoro ele, é enciclopédia. Eu falo que ele é uma enciclopédia ambulante. Um irmão muito querido. Então, Martinha, mais algo a acrescentar? Não, acho que é isso. Queria enfatizar que esse momento é muito bacana. Eu sei que nem todo mundo, muitas vezes eu também não consigo pegar esse horário, mas fica disponível, né, para a gente ver depois. Então, mais do que nunca, esse momento de estudo do Evangelho é importantíssimo, né? Nos Com certeza. fortalece, nos alimenta espiritualmente, para que a gente conduza aí os dias com mais leveza. Sim. E aí, quem não consegue assistir às 7 horas da manhã, assista depois, divulgue, né? Isso, Porque é o compartilhe momento com os da gente amigos. ser.
disseminador das boas notícias. E quer notícia melhor do que essa que a gente trouxe hoje, né? Desse estudo de que É, nós somos seres imortais, que seguimos o aprendizado uma vida após a outra. Isso é uma é notícia muito verdade. boa, né? O que É isso será que a aí. Marta trouxe para a gente hoje aí? Olha, tem meu companheiro tá aqui comigo, acordou. Sim, acordou cedo. As minhas estão dormindo lá. Não, ele me ouve falar, vem atrás, não adianta. Então tá, vamos fazer então a nossa prece, né? Pra gente encerrar. Antes dela, ou um poema, ou uma música. Ah, é verdade. Meu poema. Peraí, Nandinho, solta a mamãe. Eu tinha até esquecido. Bem, música não dá, né? Porque não sou boa cantando. Mas, como eu disse anteriormente, né? Eu tenho me deliciado com o Casimiro Cunha. A primeira vez que eu Ah, eu ouvi amo, foi, amo. Eu foi uso contigo. sempre. Foi. Não pode fazer isso, Nandinho. A primeira vez que eu ouvi Casimiro Cunha foi com você. E me apaixonei, realmente são mensagens belíssimas, né, que ele nos proporciona. E eu escolhi hoje no Não sei se Hospital você Terrestre. percebeu que o vídeo de ontem que a gente usou foi uma adaptação de um poema dele. Você chegou a perceber? Sim, 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 muito bonitinho. Perdão, te interrompi. Vai, continua. Nada. Então eu escolhi no Hospital Terrestre. No que concerne a matéria, a Terra não tem saúde. É mundo de muitos males, sem remédio de virtude. Toda criatura que nasce no planeta, ainda infeliz, guarda o traço da amargura, o sinal, a cicatriz. O orbe inteiro, por enquanto, não passa de um hospital, onde se instrui cada um, onde aprende cada qual. Sobre a sua superfície, não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também. Então, eu gostei muito dessa página, dessa reflexão que ele traz para a gente, de que ele mostra que realmente somos todos iguais, somos irmãos, estamos aqui com o mesmo objetivo, né? De nos tratar nesse hospital e, principalmente, a gente precisa muito praticar eu acho que até é a forma que você deixa, né, de esse mal que é o egoísmo de lado um pouco, de você também ajudar o irmão que está passando, de repente, por uma prova muito maior que a sua. Né? Eu acho que, de novo, o que eu falei ontem, não adianta só não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. Então, a oportunidade é aqui, é nesse hospital. Se o meu remédio me fez ficar um pouquinho melhor, ajuda aquele que ainda não fez efeito, né? Para que ele possa passar por isso também. Com certeza. Então é isso. Já dizia a música, é impossível ser feliz sozinho, né? Não é? Verdade. Então agora, finalizamos? Finalizamos. Pode Então fazer a prece final. vamos nos concentrar novamente, né? Agradecendo a Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso irmão, mestre, guia, querida Mãe Maria, que está sempre nos dando a mão, a toda a espiritualidade, aos nossos anjos protetores, aos nossos mentores da casa, Suave Caminho, que com certeza nos estão nos amparando e auxiliando nesse trabalho que fazemos agora de forma remota. Agradecendo a eles pela oportunidade que nos é dada de mais uma vez estudar, de mais uma vez compartilhar os ensinamentos do Cristo e de aprender. A gente precisa realmente absorver todo esse conteúdo passado para que os nossos dias sejam mais leves. O que precisa ser feito para se viver melhor está escrito no Evangelho que Jesus nos deixou. Então é realmente só estudar e praticar. Pedimos também que todos aqueles irmãos que passam agora por provas, por necessidades, possam ser amparados. E vamos pedir também especialmente aos médicos, enfermeiros, enfim, a todos que trabalham hoje nesse movimento dos hospitais, cada um que está lá dentro, independente de sua função, que eles também sejam amparados e fortalecidos, porque sabemos nós o quanto pesado está sendo todo esse trabalho. Deve estar sendo realmente muito pesado
ter essa responsabilidade de salvar a vida de alguém. Então, que esses irmãos sejam fortalecidos, que eles recebam todo o amor que nós possamos, nesse momento, emitir para eles, para que continuem com essa missão linda que Jesus deixou, que também é o médico dos médicos, de cuidar do irmão. E pedimos por aqueles que não têm lar também, como Dorinha enfatizou no início. É muito fácil estar aqui dentro de casa sentindo esse conforto, mas sabemos que tem irmãos que estão nesse momento nas ruas, hoje, um dia em especial aqui em Rio das Ostras que chove, mas que eles possam ser amparados e que entendam a necessidade de estar vivendo esse momento. Fica conosco, Senhor, fortaleça esses irmãos que estão à frente desse trabalho, do Evangelho, do Café com o Evangelho, para que essa semente frutifique cada vez mais e que ela possa se multiplicar por todo o planeta. Agradecemos, Pai, esteja conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. O quão importante é esse momento em que a gente irradia, né, para os nossos irmãos. Como que é importante. Faz um bem para a gente, né, porque a gente se enche dessa energia e é uma oportunidade da gente fazer o bem para o outro, mesmo com a distância física. Então, muito obrigada pela prece, pelo estudo que você trouxe conosco hoje, nos proporcionou. Beijo, Nandinho. Dá beijo pra tia. Tá sonolento, meu amor? Tá sonolento. Manda beijo. Então, vamos fazer uma foto, então, com o Nandinho aqui. Vamos. Põe ele na câmera aí, sorrindo. Isso, que a gente teve uma participação especial hoje. Beijo a todos, um ótimo dia para todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja.